4314, plano que encaixa no seu bolso. 4h31. Vamos falar mais uma vez agora da importância da vacinação contra a Covid-19. Vamos fazer um balanço de como está a imunização em Belo Horizonte e vamos conversar agora aqui no Plantão da Cidade ao vivo com Paulo Roberto Correia, que é diretor de promoção à saúde e vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde da capital. Paulo Roberto, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Plantão. Boa tarde, Eustáquio. Obrigado e também pela oportunidade. Ô Paulo, como é que tá? Vamos de balanço primeiro da população adulta em relação à primeira e segunda dose. Como é que estamos de vacinação em Belo Horizonte? Em adesão das pessoas, com o ciclo vacinal completo ou não? Como é que estamos de percentual? Então, Eustáquio, em relação à vacinação que já foi convocada, né, principalmente os acima de 12 anos, a primeira dose, mais de 100% da população já tomou a primeira dose, né? E em relação à segunda dose, 95% do público acima de 12 anos já tomou a segunda dose. Ainda, em relação à dose de reforço, a dose adicional, né, a terceira dose, nós estamos com uma cobertura hoje do público que já foi chamado, né, de mais ou menos 44%. Mas ainda nós estamos convocando ainda, né, pessoas para tomarem. Essa semana, inclusive, estamos convocando um público. E aí nós aguardamos que a população faça a sua parte, né, e que procure os nossos postos, porque essa dose, terceira dose, é extremamente fundamental para garantir, né, a nossa proteção em relação à Covid. Mas esse percentual de 44% é abaixo do esperado? Está preocupando vocês? Esse 44% é em relação ao público de 12 anos ou mais, né? Quando a gente avalia só o público que já foi chamado realmente para tomar a dose de reforço ou terceira dose, ainda 1/3 do público que foi chamado ainda não compareceu para tomar essa dose de reforço, que é em torno de umas 600 mil pessoas. Então isso nos preocupa, né? Por isso que é importante a gente fazer esse chamamento, nessa convocação de quem ainda não tomou essa terceira dose, para que faça a sua parte, procure os nossos postos de vacinação, nós temos vacina, e é importante para garantir para essas pessoas, né, uma proteção maior. Você falou que 1/3 do público elegível, né, vamos dizer assim, convocado, não foi ainda tomar a terceira dose. Exatamente, é em torno de 600 mil pessoas ainda, né? Já foram chamadas e ainda não compareceu ainda aqui em Belo Horizonte para tomar essa terceira dose. E é bom destacar, Paulo, que não é... Assim, a vacina não é obrigatória, né? A gente está fazendo as campanhas aqui, as autoridades defendendo que as pessoas devem se vacinar para evitar os casos graves e evitar as mortes. Não é obrigatória a vacina, não existe legislação para isso. Mas essa terceira dose, ela não é, vamos dizer assim, opcional, não. A pessoa tem que tomar para completar o ciclo vacinal. Não é um luxo essa terceira dose, não. Ela tem que ser aplicada. Exatamente, Eustáquio. Bom você ter lembrado dessa questão, porque assim, é extremamente recomendável que as pessoas façam essa terceira dose, né? Porque a gente já tem avaliado que, principalmente em relação à internação, inclusive óbitos, mais de 80% dessas pessoas que se internaram ou que evoluíram para óbito não tinham completado o seu esquema vacinal. Às vezes nem tinham iniciado, não tinham tomado, inclusive, a dose de reforço, né? Então, isso ressalta, né, destaca que a importância dessa dose de reforço para aumentar nossas defesas, né, contra a Covid. E tem a quarta dose também, mas aí para um público absolutamente específico, que são pessoas que têm um problema muito sério de imunidade, são os imunossuprimidos. Exatamente, essa quarta dose, né, ela é importante para esse grupo, né, então aquelas pessoas que estão tratando de algum câncer, em uso de quimioterapia, os portadores de HIV/AIDS, algumas pessoas que têm algumas doenças que causam alteração da imunidade, elas precisam dessa quarta dose para reforçar a sua defesa, né, e ter uma proteção mais assegurada contra a Covid. E aí tem uma meta da prefeitura? Vocês têm um número estimado de pessoas que devem tomar a quarta dose? A estimativa que nós tínhamos anteriormente era aproximadamente 15 mil pessoas, né, que deveriam tomar essa segunda dose ou a quarta dose, né? A adesão dessa população ela é melhor porque são pessoas que realmente entendem da sua fragilidade, então isso para a gente é um bom sinal, né? Mas de qualquer forma a gente precisa ressaltar a importância dessas pessoas todas procurarem, não só pela terceira, mas pela dose adicional também, ou quarta dose. E você já tem um percentual de pessoas que tomaram a quarta dose? A quarta dose, nós estamos ainda fazendo o levantamento, porque nós estávamos com problema na base de dados do Ministério da Saúde, que faz encaminha os dados para a gente. Então a gente está avaliando isso ainda, a gente não tem o dado certinho de quanto desse público que foi convocado para essa quarta dose ainda completou esse esquema vacinal. Ô Paulo,
Mesmo não havendo o carnaval em Belo Horizonte, aquele carnaval de milhões de pessoas nas ruas, haverá o carnaval em alguns clubes, festas particulares, mas mesmo não havendo esse grande carnaval, vocês estão fazendo um apelo para que ainda esta semana, né, quarta, quinta e sexta, as pessoas se vacinem para evitar, né, porque muita gente vai viajar também. O carnaval é uma preocupação? Exatamente. Como o carnaval ele gera aglomeração de pessoas, né? As pessoas deixam de usar máscara, né? O que não é recomendado, né? Então isso gera uma facilidade de transmissão do vírus entre as pessoas que estão participando desses eventos, né? E uma estratégia importante é a questão da vacinação, né? Então, assim, a gente recomenda fortemente que as pessoas que não tomaram essa terceira dose, que procurem os postos de vacinação, para que tenham garantida uma maior proteção, né? Lembrando que a vacina não protege da transmissão. Ela protege formas graves, internações e óbitos, né? Então, mas ela é uma estratégia extremamente importante para apoiar a gente, né, enquanto população, no controle dessa pandemia, porque ainda a gente não conseguiu impedir a transmissão totalmente do vírus entre as pessoas. Agora, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A adesão estava baixa, uma preocupação grande, os pais com resistência, e a gente falou de percentuais aqui de vacinação do público adulto, né? 95% de pessoas com a segunda dose, as pessoas estavam se vacinando, mas não estavam levando os filhos. Um egoísmo criminoso, é a minha opinião em relação a isso. Como é que estamos hoje de percentual de vacinação de crianças? O nosso dado ainda não é o dado ideal, viu, Eustáquio? Assim, nós estamos com uma cobertura de 5 a 11 anos ainda de 59%, né? Então, praticamente 2/3 das crianças de 5 a 11 anos que já foram convocadas, só que tomaram essa primeira dose. Essa semana a gente já está convocando, né, as crianças de 10 anos, de 11 anos, de 10 anos para tomar a segunda dose, né, com a Coronavac, mas nos preocupa muito, porque as crianças ficam desprotegidas, né? E a gente tem que ressaltar para os pais responsáveis que as vacinas que nós temos utilizado são extremamente seguras, foram testadas, baixíssima ocorrência de efeitos colaterais, né, de eventos adversos, e elas dão muita segurança para essas crianças de impedirem que elas adoeçam e que internem, né? Lembrando que as crianças abaixo de 4 anos ainda não foram convocadas porque a gente não teve vacina liberada para esse público. E a gente, ao vacinar uma criança de 5 a 11 anos, a gente protege também os seus irmãozinhos, né, os seus colegas de turma que, porventura, ainda não tem chance de tomarem essa vacina. Então, eu faço um apelo, né, para os pais, né, que não hesitem. A vacina é uma segurança, ela é testada, já foi aplicada dose em vários países do mundo, e nos dá muita segurança do seu uso na população pediátrica, população infantil. Pois eu não consigo entender como que a pessoa deixa de vacinar o próprio filho, que é o maior patrimônio que a gente tem. Você disse, né, mais de 100% da população adulta já se vacinou com a primeira dose. Ainda estamos na primeira dose da vacina para as crianças de 5 a 11 anos. Vamos entrar ainda na segunda dose. Mais de 100% dos adultos se vacinaram, ao passo que as crianças, 59%, o pai tem que levar, né, Paulo? Exatamente, não é muito incoerente, porque a vacina que a gente está utilizando nas crianças, tanto a Coronavac quanto a Pfizer, elas são utilizadas e produzidas pelos mesmos laboratórios, né? E já foram testadas em vários países, né? Com muita segurança, né? Então a gente tem essa garantia de que a vacinação é extremamente importante. E nós temos, né? Tivemos um aumento da internação de crianças com Covid, nós temos uma ocorrência de uma síndrome, né, inflamatória multissistêmica pediátrica, que é grave, né, que pode inclusive levar ao óbito, e a vacina ajuda a proteger essas crianças dessa síndrome. Então a gente faz aqui um apelo, né, para os pais, né, que levem suas crianças aos nossos postos de vacinação, façam essa contribuição para a saúde da criança e das outras crianças também que porventura ainda não podem tomar vacina, né? Ô Paulo, em termos numéricos, né, você falou 59%, vamos dizer 60% das crianças se vacinaram, faltam 40%. Isso, você tem aí o número do que isso representa de crianças, milhares de crianças? O nosso público de crianças de 5 a 11 anos são de 193 mil crianças, né? O dado que a gente tem do IBGE. E por volta de 105 mil já tomaram essa primeira dose. Então ainda falta um público grande ainda para tomar essa primeira dose ainda, né? E nós já estamos partindo para a segunda dose para o público de 10 anos, né? Então, assim, ainda existem muitas crianças ainda nessa faixa etária que ainda nem tomaram a primeira dose. E esse é o apelo que a gente faz, né? Vamos, não hesitem, não tenham dúvidas, a vacina é segura e vai proteger os seus filhos, né, de qualquer complicação que a doença pode acarretar nessas crianças. Tá certo, obrigado. Paulo Roberto Correia, diretor